Olá pessoal, estamos aqui em mais uma edição do Bate-Papo com o vereador Rodrigo Bandeira e para essa edição nós estamos trazendo hoje aqui Francis Menezes, o chefe aqui do nosso cartório eleitoral, que esse cartório eleitoral aqui de Russas, ele é regional, ele compete aqui tanto a área de Russas como a cidade de Palhano. E Russas, ela tem um serviço bastante de qualidade depois da vinda do nosso amigo Francis para cá e vem se destacando, desenvolvendo esse belíssimo trabalho junto aqui o cartório eleitoral aqui de Russas e também da cidade do Palhano. E a gente traz o Francis para cá, para essa edição. E se apresente, Francis, para a gente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Rodrigo. Queria já inicialmente agradecer o convite, já para a gente prestar esse esclarecimento à população. Eu sou chefe de cartório aqui nessa região, no cartório na nona zona, desde 2015, desde agosto de 2015. Fico muito feliz pelas palavras que você me disse, pelo belo trabalho que nós estamos realizando. Eu costumo muito dizer que o trabalho ele não é feito apenas por mim, mas por toda a equipe do cartório. Sim. Que hoje nós estamos lá. Além de mim, temos a Liz, temos outros servidores lá que estão lá da prefeitura também requisitados. E este ano nós temos esse grande desafio que é a eleição municipal, que diferentemente de uma eleição geral, que muitos acham que é mais distante, a eleição municipal ela tem reflexo próximo ao eleitor. Então, ele mexe muito com o eleitorado localmente. Então, nós estamos preparados para esse desafio, já estamos cientes de que vai aumentar o número de atendimento aos eleitores pela procura constante em alistamento, em transferência, em revisão de dados no sentido de eleitor. Então, eu agradeço demais o convite e vamos começar, né? E já tocando nesse primeiro ponto, já que você falou de transferência, de dados e alistamento, os prazos, Francis, vamos iniciar pelos prazos para as pessoas terem ciência dos prazos a serem seguidos, porque agora no mês de maio já se encerra todo o prazo para essa questão de tirar o título, fazer as transferências. Nos esclarece melhor. Pronto. Todo ano de eleição, por lei, 150 dias antes das eleições, da data das eleições, o cadastro eleitoral ele fecha, sendo impossibilitado fazer alistamento, que seria a emissão de um novo título, transferência, que seria a alteração de domicílio eleitoral, e a revisão, que seria uma alteração em algum dado, o nome do eleitor, o nome do pai, da mãe, o endereço, o local de votação. Então, este ano, o fechamento de cadastro ele vai ocorrer no dia 8 de maio. Perfeito. Então, já fica aqui logo o convite para que toda a população que ela procure o cartório eleitoral, que nós estamos trabalhando de 8 às 14 horas, prestando esse serviço de alistamento, transferência e revisão. E não deixe para o último dia, porque quem é o eleitor russano, o palhanense também tem conhecimento que todo ano, todo fechamento de cadastro tem várias siglas e nós já tentando se antecipar a este problema, nós estamos fazendo um atendimento itinerante. Então, muito interessante, Francis, pelo que eu entendi, é um trabalho de serviço itinerante para aquelas comunidades mais distantes daqui da sede do município de Russas. O cartório está se instalando e está levando esse serviço mais próximo para a população que queira se antecipar ao final desse prazo. Exato. Perfeito. E além desse prazo e além desse serviço itinerante, o serviço presencial lá do cartório também tem um serviço online, né? Fala também um pouquinho do serviço online e recentemente o cartório também fechou uma parceria bacana aqui com a Câmara Municipal de Russas. Eu queria que você falasse sobre esses dois pontos. O eleitor ele tem a possibilidade de comparecer presencialmente ao cartório eleitoral para fazer essa alteração com a coleta de dados biométricos, mas também ele pode, através do serviço Título Net, com acesso no sítio eletrônico do TRE, ele pode ir lá fazer seu alistamento, transferência, revisão, através do Título Net, que seria pela internet. Lá ele enviaria as fotos, uma foto selfie segurando a sua identidade, comprovante de residência e pela internet nós receberíamos esse requerimento e nós damos tratamento como se o eleitor estivesse presente. Se for necessário, se o eleitor não tiver os dados biométricos, ele tem que comparecer ao cartório para fazer essa coleta. Caso não, pela internet ele pode fazer esse serviço. Já finaliza, sem necessidade de se deslocar ao cartório eleitoral.
Então, recentemente nós fechamos uma parceria muito salutar mesmo, com a Câmara de Vereadores aqui de Russas, em que é oferecido esse serviço, mais um serviço ofertado pela Câmara, de título NET, em que o eleitor basta comparecer aqui na Câmara de Vereadores de Russas e ele pode acessar os serviços do cartório eleitoral através dessa ferramenta Título NET. Perfeito. Para colaborar com esse serviço, eu vou conversar aqui com a nossa equipe para toda edição, quando a gente for transmitir essa edição aqui, vai ter o QR Code aqui na nossa tela aqui, já levando o link diretamente para o Título NET, para facilitar as pessoas que queiram fazer esse procedimento pela internet, certo? Aqui vai ter o QR Code aqui, vocês podem utilizar para poder ir lá de forma bem prática. Uma pergunta que eu queria fazer, Francis, eu acho que também tem dúvida de muitos jovens, eu acho que é um momento importante para os jovens que estão tirando o título agora pela primeira vez, não é um período obrigatório ainda, só passa a ser obrigatório a questão do voto a partir de 18 anos, mas os adolescentes, os jovens de 16 anos, que completarem 16 anos até a data da eleição, eles podem estar sim tirando o título agora. Então eu queria que você falasse, porque particularmente até eu tinha uma dúvida a respeito do jovem de 15 anos. O jovem de 15 anos, o prazo é até maio, mas ele completa 16 anos em setembro, ele já pode tirar o título agora, antes de acabar o prazo? Pronto. Boa pergunta. O eleitor, porque foi uma mudança recente, o eleitor com 15 anos, ele já pode tirar o seu título de eleitor. Perfeito. Porém, ele só poderá votar quando completar 16 anos. Então vamos dizer que o eleitor vai fazer 16 anos em outubro. A eleição ela será no dia 6 de outubro. Se ele até o dia das eleições ele tiver 16 anos, ele pode comparecer ao cartório e já fazer o seu título de eleitor. E vota normalmente. Se ele tiver 15 anos, ele também pode tirar o seu título. Porém, não vota. Só não vota na eleição seguinte. Só vota na eleição seguinte quando ele tiver 16 anos. Então, aproveitando o gancho do Rodrigo, fica aqui já o convite para você, jovem de 15, 16 anos, que já pode votar, 16, 17, o voto ele é obrigatório a partir dos 18 anos e é facultativo dos 16 aos 18. Essa parcela da população, numa eleição de uma cidade de pequeno a médio porte, ela é decisiva e pode sim influenciar no resultado da votação, porque os votos são contados, a votação é contada voto a voto. Ela pode ser decidida sim por um voto de um jovem de 16 anos. Então, você acha que nós fizemos um programa de alistamento eleitoral nas escolas, nessas palestras que nós fizemos, nós ressaltamos bem que o jovem, com o seu título de eleitor, ele se torna um cidadão e ele fica responsável pelo destino político da sua cidade. Perfeito. O poder dele está nas mãos dele. Ele pode sim influenciar no resultado de uma votação de um prefeito e de um vereador. Então, o papel que ele desempenha é muito importante. É muito importante. Apesar de o voto ser obrigatório apenas a partir de 18 anos, com 16 anos ele já pode influenciar na vida política do seu município. Eu posso até falar mais nesse ponto, Francis, que eu acho que o jovem hoje, acho que pela situação, pela tecnologia que ele tem nas mãos e ele está vendo a situação não só da cidade dele, mas de todo o país, os jovens eles não podem abrir mão desse direito que eles têm de votar com menos de 18 anos, porque já é uma conquista e a participação deles, como você bem falou, ela pode ser fundamental, ela é fundamental e pode ser decisiva para o destino da sua própria cidade, né? Hoje os jovens eles estão mais antenados sobre a realidade do que realmente está acontecendo na cidade, até mesmo do que outras pessoas. Então é de fundamental importância que você jovem, que está aqui nos escutando, que possa ir tirar o seu título. Você com 15 anos, que completa 16 anos até o dia da eleição, você pode votar. Você que tem 16 anos, 17 anos, que ainda não tirou o título, vá lá até o dia 8 de maio, é o prazo final para você tirar o título e já fazer esse ato de cidadania já para essa eleição e procurar olhar quem realmente são os candidatos, olhar a história de cada um e tentar fazer uma escolha consciente. Eu acredito muito
que esse processo do jovem se inserir o mais rápido possível nesse processo é onde vai ter a transformação política necessária para novas políticas públicas, tanto nos municípios como em todo o país. Eu acredito muito nessa inserção dos jovens de forma bem mais antecipada. As coisas elas vão acontecer de forma mais rápida, as Exato. mudanças de forma mais rápida. Como a gente verifica que durante a campanha os candidatos priorizam muito a parcela adulta da população e esquecem que o eleitorado jovem ele é crescente e muito participativo, principalmente nas redes sociais. Você sabe muito bem que uma eleição ela pode muito bem ser decidida pela propaganda que é feita nas plataformas sociais. E hoje em dia quem domina essas plataformas são os jovens. Perfeito. Por isso que fica aqui o convite para vocês que estão que é possível votar a partir de 16 e aos 18, que compareçam ao cartório eleitoral até o dia 8 de maio. Por que eu friso tanto esta data? Porque é uma data crucial para nós da Justiça Eleitoral, que é previsto várias filas, eleitores e nós nos preparamos para isso, já para prestar o melhor serviço para vocês. Não deixe para a última hora, compareça ao cartório. E hoje em dia, quando você vai, o procedimento é muito simples. Nós coletamos suas digitais, assinatura, tiramos uma foto e de lá você já pode baixar o aplicativo, o e-título, e você vota com o aplicativo, não pelo aplicativo. Você vota com o aplicativo. Aquela versão impressa do título, ela está obsoleta já. A Justiça Eleitoral está sempre à frente e hoje em dia o título de eleitor você cadastra ele no aplicativo da Justiça Eleitoral, o e-título, inclusive podendo levar para votar com ele ao invés de estar com o título impresso. Entendi. Francis, eu vou entrar aqui mais de um tema em relação a prazos. Existe esse prazo do dia 8 para as transações eleitorais a respeito de transferência de título e tiragem do título, né? o alistamento, transferência. A transferência e esses demais procedimentos. Mas existe também uma janela partidária agora que eu não poderia deixar de comentar porque nós estamos exatamente nela. Sim. Desde o dia 7 de março agora até o dia 5 de abril, existe essa janela partidária. Eu queria que, de uma maneira prática, tentasse explicar também para o eleitor. É importante entender o que é esse processo partidário agora, essa janela. Pronto. Uma pessoa, para ela poder se candidatar, ser candidato, ela precisa ter alguns requisitos. Seria a questão da idade, para determinados cargos tem uma idade estabelecida pela Constituição. E, além disso, ela precisa estar afiliada ao partido político com 6 meses de antecedência das eleições e ter domicílio eleitoral na cidade onde ela quer concorrer ao cargo por 6 meses antes da data do pleito. Então, no caso do eleitor, do candidato, do atual vereador, vamos dizer, o prefeito, que queira alterar... O vereador de mandato, por exemplo, né, que ele está com mandato vigente. Pronto. Se ele quiser alterar a sua filiação partidária, que eu friso bem, a filiação ela é um direito do eleitor. O eleitor ele pode muito bem pedir a sua desfiliação a qualquer momento, seguindo as regras do estatuto, ou observado alguma formalidade que a lei prevê, mas se um detentor de mandato eletivo ele quer se desfiliar, nesse período de 7 de março a 5 de abril, estabelecido em lei como 30 dias antes do prazo de filiação, de 6 meses, ele tem essa liberdade em poder se filiar, sair do seu atual partido e se filiar a outro sem se enquadrar na perda de mandato por infidelidade partidária. Perfeito. Considera-se justa causa a mudança por estar neste período determinado em lei como sendo 30 dias antes dos 6 meses que tem que ser observado para filiação. Perfeito. Nesta eleição será no dia 7 de março a 5 de abril. Já aproveitando também, né, já que eu estou aqui representando o cartório eleitoral e um dos nossos clientes, além dos eleitores, são também pessoas que são filiadas a partidos políticos, caso você queira se desfiliar ao partido, basta você comparecer ao cartório eleitoral e fazer 2 requerimentos, certo? Um requerimento você faz
um requerimento de desfiliação você faz primeiro ao presidente do partido em que você está afiliado. E depois você faz um novo requerimento, desta vez encaminhado ao juiz eleitoral, em que você apenas comunica a sua desfiliação e junta esse primeiro ofício que você encaminhou ao presidente do partido. Perfeito. Apenas isso. Caso o partido não esteja vigente, você faz apenas a comunicação ao cartório eleitoral. Mas vamos dizer que você é filiado a um partido X e você quer se filiar a um outro partido para ser candidato. Quando você está afiliado a um partido e, em seguida, no outro dia, se filia a um novo partido, essa sua filiação original, ela cai. Então, hoje em dia, para você falar em dupla filiação partidária, é muito difícil. Porque quando você se filia a um partido, automaticamente a anterior ela cai. Então, nós não falamos mais em duplicidade, porque é difícil acontecer. Mas a não ser que a pessoa ali faça duas filiações muito próximas, em um dia e pode à tarde acontecer, já fazer outra. Pode acontecer da pessoa fazer filiação em 3 partidos, como já aconteceu em outro município que eu trabalhei. Aí realmente caiu em dupla filiação. O cara de manhã fez a filiação num partido, quando foi à tarde fez em outra. Aí os motivos, a gente não entra em motivo, a motivação. A questão da filiação, a gente olha de forma apenas o aspecto formal, né, da desfiliação. Apresentou o pedido de desfiliação ao partido político e encaminhou essa comunicação ao juiz eleitoral, ela está feita a desfiliação. Agora, se haverá perda de mandato ou não, isso aí será observado pela autoridade competente. No caso, seria pelo TRE e como parte legitimada, ou o Ministério Público, ou o candidato suplente, ou o partido político, que poderia entrar com ação de perda de mandato. Eu sei muito bem que um dos protagonistas, um dos papéis fundamental para que todo esse processo eleitoral, principalmente no período da eleição, são os mesários. O que é que você pode falar um pouco desse serviço, das pessoas que se propõem a exercer esse ato de cidadania como os mesários? Rapaz, essa pergunta é crucial, porque o cartório eleitoral hoje ele seria impossível nós prestarmos um serviço de excelência ao eleitor, recepcionar ele no momento da votação, se não fosse o papel do mesário. O mesário ele é fundamental, ele é essencial no exercício da cidadania. A gente costuma dizer que não ocorre eleição se não tiver os mesários. Perfeito. Porque sem eles não teria como o cartório eleitoral estar em tantos locais de votação, em 200 sessões e prestar esse apoio ao eleitor no momento do voto. O mesário, aproveitando já a sua deixa, existe também no site do TRE a possibilidade da pessoa que tiver interesse, o eleitor que tiver interesse, em se inscrever como mesário voluntário. Quais são as vantagens que eu, enquanto eleitor, teria se eu fosse o mesário? O mesário, por lei, ele tem direito a 2 dias de folgas por cada dia de convocação. Ou seja, no dia do treinamento de mesário, ele tem 2 dias. No dia, se a pessoa for um presidente de sessão, ela terá que vir ao cartório para receber o material da eleição. Por este dia, ele ganha mais 2 dias de eleição, 2 dias de folga. E pelo dia da eleição, ele ganha mais 2 dias, totalizando 6 dias de folgas. Entendi. Seria a grande vantagem as folgas para você apresentar no trabalho, que por lei o empregador ele é obrigado a fornecer essas folgas. Além disso, em determinados concursos, a pessoa ter funcionado como mesário é um critério de desempate. Pode ser decisivo ali, Pode ser decisivo ali como critério de desempate. Em algumas prefeituras, não é o caso de Russas, mas em algumas prefeituras também seria critério até de isenção ou de diminuição de alguns impostos municipais, como o IPTU, certo? Então, assim, é um serviço fundamental. Graças a Deus, aqui em Russas, Russas e Palhano, que vai passar também Palhano, em Russas e Palhano, os nossos mesários, eles são excelentes. Eu não tenho o que falar deles, assim... a população russana realmente ela atende o nosso chamado, tanto que nós temos uma boa base de mesários voluntários. Outras zonas têm problemas com convocação de mesário, nós não passamos por isso, porque as pessoas
elas realmente abraçam essa questão do exercício da cidadania, de exercer o seu papel como cidadão do outro lado, não apenas como votando, mas também ajudando a justiça eleitoral. E fica aqui já o convite para que você acesse o site do TRE do Ceará e lá preencha o formulário de convocação, se você se dispondo a ser mesário voluntário para ajudar o eleitor no exercício da sua cidadania. Francis, eu acho espetacular, eu sou muito observador, principalmente dias que antecedem a eleição e no dia da eleição. É uma logística absurda que acontece para que seja distribuído todas as urnas são testadas antes. Sim. Eu sou muito observador e eu acompanho as páginas sociais do cartório. Então tem um momento que as urnas são colocadas para carregar as baterias e depois é feito toda uma logística para colocar aquelas urnas nos locais de votação e depois que encerra ali o período da votação, a partir de 5 horas da tarde, aqui tem o recolhimento, tem a parte de colocar lá o extratozinho lá para as pessoas conseguirem coletar já as primeiras informações. E hoje o resultado sai rápido demais, devido, claro, que pela urna eletrônica, pela inserção da urna eletrônica, mas também por toda essa logística montada. E aqui, Russas, eu tiro o chapéu para o trabalho de vocês, porque aqui a gente sempre, de um tempo para cá, a gente tem acompanhado uma tranquilidade nesse momento desse serviço e também durante a apuração, sem muitos problemas, sem basicamente só a questão do resultado final em si. Mais uma vez eu agradeço pelas elogiosas palavras e eu tenho que estender esse elogio para a minha equipe, porque nós somos muito coesos, nós servidores da Justiça Eleitoral, nós trabalhamos em prol de um bem maior, que é a entrega do resultado de uma votação de 2 municípios numa eleição que acontece concomitantemente em todo o país. Eu sou muito orgulhoso da função que eu desempenho, do trabalho que eu desempenho e também sou muito feliz nessa cidade que eu moro há 8 anos, vai fazer 9 anos que eu moro aqui em Russas. Eu sempre procuro prestar o melhor serviço e essa organização que você vê, toda essa logística que você vê fruto de um planejamento que acontece com um ano de antecedência, porque os locais de votação já foram vistoriados no ano passado. Então, nós já fizemos essa vistoria no ano passado. Já começamos a pensar a forma de entrega, a rota de recolhimento das mídias, já com bastante antecedência no início do ano. A convocação de mesários, que já começa agora em julho. A gente já começa a pensar, às vezes o cidadão ele pensa que a eleição acontece quando ele chega, a urna está lá, ele digita o seu voto e sai. Não, antes disso tem todo um planejamento por trás, toda uma organização, uma logística, e eu não posso deixar de agradecer, além de todos os nossos parceiros, a Câmara Municipal de Russas, a Prefeitura Municipal de Russas e Palhano, são nossos grandes parceiros, assim, que nos fornece essa estrutura de veículos, de pessoas mesmo, para que a gente possa fazer esse serviço de excelência, né? A gente procura fazer num município tão grande quanto Russas, a gente estipula rotas. Eu vou explicar para vocês como é que a gente faz. O mesário, ele chega na sessão às 7 horas da manhã. E nós, no cartório eleitoral, nós chegamos às 5h30, 6 horas da manhã. E nosso dia termina no final da apuração, que no municipal, localmente, geralmente é às 19 horas, no máximo, já temos o resultado. Só que tem um resultado em todo o Ceará, né? Uhum. Então a gente aguarda isso. Nós, como você mesmo falou, após o final da votação, tem o trabalho da apuração, que a gente recolhe essas mídias que são retiradas das urnas eletrônicas e, dado o resultado da votação, nós aguardamos que essas urnas retornem ao local de armazenamento delas, que aqui em Russas fica no Batalhão de Polícia Militar. Perfeito. Após essas urnas chegarem, nós conferimos uma a uma, se elas estão lá. Então é um trabalho muito grande, só que eu tenho muito orgulho do trabalho que eu desempenho, porque eu costumo falar para a minha equipe que você tem que se sentir orgulhoso
porque você faz parte de uma coisa tão grande que muda a vida de tanta gente, entendeu? De um município, né? De toda... A política do município de 4 em 4 anos se renova e nós somos responsáveis de entregar esse resultado à população. Francis, obrigado pela sua participação. Eu acho que foi um momento muito rico, tanto para mim, eu acho que principalmente para a população russana que vai nos assistir aqui, que tirou essas dúvidas aqui. Praticamente eu sou aqui um instrumento de algumas dúvidas que parte da população tem, e outra, da gente incentivar. Eu acredito muito, vou voltar para aquele tema dos jovens. Sim. Eu acredito muito nos jovens e que isso aqui vai servir para os jovens realmente se anteciparem e tirarem o título agora e exercerem o ato de cidadania já nessa eleição. Pronto. Foi muito boa a conversa. Eu parto do princípio que, para você evitar dúvidas futuras e evitar trabalho para o cartório eleitoral num possível erro em registro de candidatura, então erro em filiação partidária, em destinação partidária, eu prefiro esclarecer as dúvidas antes que elas aconteçam, já para evitar um problema futuro e tal. E fica aqui o convite à população russana que precisar dos serviços eleitorais. O cartório eleitoral está situado na Avenida Irmã Maria da Graça, 294, em frente ao Batalhão de Polícia Militar, ao lado do Colégio Raimundo de Deus. Nós funcionamos lá de 8 às 14 horas. Se você for fazer transferência de título, revisão, alistamento, basta trazer identidade e comprovante de residência de 8 às 14 horas. Não deixe para comparecer ao cartório até o dia 8 de maio. Nós estamos agora em Flores, no Colégio Maria de Lourdes. Futuramente, no período de 1º de abril, na semana do 1º de abril, nós iremos para Lagoa Grande, perfeito, que é mais distante, é um dos distritos mais distantes da sede de Russas. Então, fica feito o convite a você que queira algum serviço eleitoral. O cartório eleitoral está de portas abertas. Da mesma forma, você, Rodrigo, os demais vereadores, a Câmara, obrigado pela parceria de sempre. Obrigado também à Prefeitura de Russas, que é um grande parceiro nosso, que faz as coisas acontecerem mesmo assim para nós, já que a nossa estrutura aqui, nós precisamos muito da ajuda deles, né? Como eu disse, dos grandes parceiros, Prefeitura, Câmara de Vereadores. E obrigado pela oportunidade em esclarecer as dúvidas. Você, como disse, foi um instrumento da população. E caso tenha alguma dúvida também, o cartório eleitoral ele atende através do WhatsApp DDD 88 99235 9135. Você pode conversar lá que vamos colocar o coloque o link aqui embaixo que a pessoa coloque o QR Code para a pessoa já ter acesso direto. Nós vivemos a época da informação e, como você mesmo disse, as coisas acontecem muito rápidas e as plataformas sociais estão aí, nós temos que tirar proveito disso. Então, fala com a gente no WhatsApp mesmo para tirar qualquer dúvida, que nós estamos à disposição para prestar o melhor serviço. Obrigado, Francis. E esse foi mais um bate-papo com o vereador Rodrigo Bandeira.